Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo. Vamos dar sequência ao assunto medidas de centralidade. Nós já estudamos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então, vamos seguir. Vamos falar sobre a moda. A moda de um conjunto de dados é o valor dado que ocorre maior número de vezes. Então, quando nós falamos em moda, é aquele número que mais se repete no conjunto, tem mais frequência. Um conjunto de dados pode ter uma moda, mais do que uma moda, ou não ter moda. Então, são essas três situações que podem acontecer. Exemplo: 3 menos 5, 3, 5, 6, 7 e 3. Ao analisar essa sequência, percebe-se que o número que mais se repete é quem? 3, 5, 6, 7, 3. Quem está se repetindo mais vezes? É o 3. Então, dizemos que a moda é o 3. Classificações da moda. É importante que você saiba que a moda em um conjunto pode assumir 4 classificações possíveis. Sobre aquelas que falamos lá no início, então pode ser amodal, unimodal, bimodal ou multimodal. Agora nós vamos definir o que é cada coisinha aqui. Amodal, quando não existe a moda. Então, se no conjunto não tiver aquele número que se repete, eu vou dizer que não existe a moda. Sendo assim, eu digo que é amodal. Exemplo A. Esse conjunto aqui, conjunto A, nós temos os números 7, 5, 4, 8 e 3. Observe que não teve repetição de nenhum elemento. Sendo assim, nesse conjunto não existe a moda. E eu chamo de amodal. Unimodal, quando há apenas uma única moda, só tem um número se repetindo no conjunto, um elemento. Então, exemplo B. No exemplo B, eu tenho 8, 6, 8, 5, 1, 4, 7, 8. Observe que nesse conjunto de dados, quem se repete é o 8. Sendo assim, eu tenho um único elemento que se repete, que é o 8. Então, moda do nosso conjunto, 8. Unimodal, porque só tem uma moda. Bimodal, quando há exatamente duas modas, ou seja, quando no conjunto eu tenho dois elementos que se repetem a mesma quantidade de vezes. Então, exemplo C. 8, 6, 4, 5, 1, 15, 4, 7, 8. Observe que nesse conjunto eu tenho o 8, que se repetiu duas vezes, e eu tenho também o 4, que se repetiu duas vezes. Sendo assim, quem eu classifico como moda nesse conjunto de dados? O 4 e o 8. Então, são duas modas, 4 e 8. Se são duas modas, eu digo que é bimodal. Multimodal. Multimodal é quando há 3 ou mais modas. Então, quando nós temos 3 ou mais modas no conjunto de dados, nós dizemos que ele é do tipo multimodal. Exemplo: conjunto D: 9, 1, 8, 5, 1, 4, 8, 5, 7, 12. Observe que tivemos repetição do 1, do 5 e do 8. Então, o 1 se repetiu duas vezes, o 5 se repetiu duas vezes e o 8 também se repetiu duas vezes. Sendo assim, eu tenho 3 modas. Eu tenho como moda o 1, o 5 e o 8. Por isso, ele é classificado como sendo multimodal. Mediana. Para se calcular a mediana é preciso. Então, nós temos que obedecer alguns passos para que possamos calcular a mediana. Primeiro, colocar a sequência numérica em ordem crescente. Ordem crescente do menor para o maior. Segundo passo, verificar se a sequência numérica tem quantidade ímpar ou par. Isso é muito importante. Você tem que verificar se a quantidade de elementos é um quantitativo par ou se é um quantitativo ímpar. Então, vamos aos exemplos. Por exemplo, considere o conjunto A tal que os elementos de A
Então, 6, 4, 2, 7, 8, 4. Em primeiro lugar, sabemos que temos que colocar em ordem crescente. Se você colocar também decrescente, vai dar no mesmo. Porém, na prática, sempre utilizamos a ordem crescente. Então, colocando em ordem crescente esse conjunto A, os elementos do conjunto A. Então, ficou 2, 4, 4, 6, 7, 8. Observe que tivemos a repetição do 4 no conjunto. Se houve a repetição, também teremos que repetir. Então, 2, 4, 4, 6, 8, 6, 7, 8. Observe que nós temos aqui um quantitativo de 6 elementos. Então, é uma quantidade par. Foi isso que foi dito inicialmente. Se você tiver uma quantidade par, você não vai ter de imediato uma moda. Você vai precisar pegar os termos que ficaram no centro. Quais são os elementos do centro? 4 e 6. E você vai fazer a média aritmética entre eles. Então, vai pegar esses termos do meio, vai somar e dividir por 2. Então, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Assim, a mediana desse conjunto vai ser o 5. Observe que nem sempre a mediana que você vai encontrar vai estar aqui contida no seu conjunto, tá? Isso pode acontecer. Observação. Caso o conjunto tenha um número par de termos, a mediana será a média aritmética dos termos centrais, o que nós acabamos de fazer. Agora, uma outra situação. Considerando um conjunto que nós chamamos de B, com os elementos 5, 7, 9, 1, 2, 2, 6, determinar a mediana desse conjunto. Então, para determinar a mediana, primeiro passo é colocar em ordem crescente. Então, vamos lá organizar em ordem crescente ou decrescente, conforme a sua preferência, mas é o que eu já falei com vocês, geralmente usamos a ordem crescente. Então, ao colocar esses elementos em ordem crescente, vamos obter 1, 2, 2, 5, 6, 7, 9. Todos os elementos daqui ordenados na ordem crescente. Quem se repetir, você também irá fazer a repetição. E aí o que acontece? Eu tenho um quantitativo de 7 elementos no conjunto. Então, é uma quantidade ímpar. Se eu tenho uma quantidade ímpar, eu vou ter um termo no meio. E ficou no meio o 5, que nós chamamos de termo central. Sendo assim, a mediana é esse termo central, que é o 5. Então, nesse caso, quando a quantidade de elementos do conjunto é um número ímpar, de imediato você vai ter uma mediana, porque vai ter um termo no centro. Agora, quando for um quantitativo de elementos no conjunto par, você vai ter que fazer a média aritmética entre os centrais, somá-los e dividir por 2. Aí sim você vai obter a sua mediana. É bem mais fácil quando temos um quantitativo de elementos ímpar no conjunto, que de imediato achamos a mediana. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.